Fala galera, tudo bem com vocês? Passando por aqui, professor Gabriel Carelli, para fazer essa revisão da SpaceX com vocês, assumindo aí essa frente de física, tá certo? Espero muito que vocês gostem dos conteúdos, né, de forma geral, e com certeza vamos tirar uma nota excelente nesse concurso que está cada vez mais próximo, tá certo? Então, vamos soltar o primeiro enunciado que fala o seguinte pra gente. A partir do repouso, um carrinho de montanha russa desliza de uma altura Hzão igual a 20 raios de 3 metros sobre uma rampa de 60 graus de inclinação e corre 20 metros num trecho horizontal antes de chegar a um loop circular de pista sem atrito. Sabendo que o coeficiente de atrito da rampa e do plano horizontal é 1,5, assinale o valor do raio máximo em metros que pode ter esse loop para que o carrinho faça todo o percurso, sem perder o contato com a sua pista. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, o nosso quadro está abarrotado aqui de informações, né? Para que nós possamos ser o mais rápidos possíveis e não perder a qualidade de uma certa forma, tá? Eu já propus aqui a primeira análise possível, que é o nosso bloquinho quando ele escorrega dessa rampa, né? E vale ressaltar, vale frisar que existe atrito entre o bloco e a rampa, tá certo? Então eu não posso dizer que toda a minha energia que eu havia acumulado aqui em cima, que era uma energia potencial gravitacional, vai ser transformado na energia cinética quando eu passar pela minha base, né? Pelo começo da minha rampa, tá certo? Então o que vai acontecer? Eu vou pegar toda a minha energia, uma vez que eu estou no sistema dissipativo, eu vou dizer que a energia final, quando eu estou aqui, quando eu estou aqui, perdão, ela é menor que a energia inicial, que é quando eu estou aqui em cima. Então, calma aí, professor, deixa eu entender. Conforme eu vou escorregando essa rampa aqui, eu estou perdendo energia, eu estou dissipando energia, correto, por conta do atrito, tá? E aí ele fala para você que o coeficiente de atrito é o mesmo entre todas as superfícies e o bloco, tá? E você vai ter que tomar alguns cuidados. Então, o que eu fiz aqui? Bom, se a minha energia final é uma energia cinética, é uma energia do movimento, eu igualei esse valor de energia ao meu valor inicial. Então, olha que maneiro, a energia final está sendo igual à energia inicial. Caralho, tu tá ficando doido. Porque tu acabou de dizer que os valores são menores aí e tudo mais. Se eu falei que ela é igual, preste atenção no que está na continuidade da equação. Eu coloquei um sinal aqui de menos e entre esse símbolo, né, entre o módulo, eu coloquei um WFAT. Ou seja, a energia final, ela é o valor da inicial subtraída de uma energia dissipada por conta do atrito. Aqui, no caso, essa energia seria o trabalho da força de atrito. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Vamos lá. Como que a gente vai abrir o trabalho da força de atrito? Tanto nesse escorregamento quanto nesse deslizamento, tá? E aí, repara que eu tenho uma primeira possibilidade e uma segunda possibilidade. Aqui é para rampa, tá? Aqui é para quando eu estiver na superfície plana e horizontal. Caralho, mas o que muda? Muita coisa, gente. Quando você estiver posicionado lá na sua rampa, preste atenção na marcação das forças que atuam sobre o bloco, né? Eu teria aqui, ó, uma normal, eu teria nessa direção um PY, lembra do PY, que é uma das componentes da força-peso? Então, no caso, né, quando você está escorregando, os módulos dessas duas forças aqui são iguais, tá? São duas forças de mesma intensidade. Então, na hora que eu enxergo essa normal aqui, eu tenho que substituir pelo PY. E o PY, que é a componente da força-peso, que atua perpendicular à superfície, esse cara aqui, né, muita atenção, esse camarada aqui seria o valor do peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação desse plano inclinado, tá? Carelli, eu lembro que tem um negócio aí de PX, né? Gente, também teria. Só pra gente não ficar perdido aqui, ó, eu teria... Opa, deixa eu só pegar a cor vermelha. Eu teria o meu PX, que puxa esse cara plano abaixo, né? E eu teria também, enfim, um valor aqui para uma força de atrito cinética que atua contrária ao meu deslizamento, tá? No caso desse exercício, essas forças não irão se anular, tudo bem? O PX acaba sendo maior, então favorecendo a minha descida. Quando eu chego aqui na base, que aí eu olho para essa nova normal, esse N', o cara vai estar vindo para a direita, então quais são as forças que atuam, Carelli? Bom, eu teria essa N', eu teria o peso, e contrário aqui ao meu deslizamento, eu teria
a minha fatilinha, tudo bem? Então, ó, minha N', aqui o peso não muda, tá? Ou melhor, aqui vai ser apenas o peso, porque eu estou numa superfície plana e horizontal, e aqui seria a nossa fatilinha. Maravilha, você está junto comigo? E aí, o que eu vou fazer? Vamos lá, vamos substituir agora as informações. Muita atenção, normal é o mg cosseno, que eu te falei lá em cima, tá? E esse ΔS aqui é o quanto você, ó, escorregou, é o deslocamento da sua rampa. Aí eu puxei uma função trigonométrica aqui. Seno de 60 é igual a H sobre ΔS. Pô, mas calma aí, eu não quero ΔS, então eu vou trocar de posição o ΔS com o seno do 60, tudo bem? Aí fica aqui, ó, no lugar desse ΔS, a altura H sobre o seno do ângulo. Continua, que eu tenho essa informação, menos o coeficiente de atrito. Quem é o N'? Aí agora, olha para cá, o N' está se anulando com quem? Com o valor do peso, tudo bem? Então eu substituo por mg e o ΔS', que é o deslocamento antes de você chegar na rampa, tá? Então, o deslocamento antes de você chegar na rampa, a gente sabe muito bem pela ilustração, vale 20 metros. E aí vamos dar continuidade aqui rapidinho, olha só. Por quê? A partir de agora eu começo a substituir os valores. O coeficiente de atrito está sendo substituído, tá? O valor do cosseno de 60, o valor da altura H está aqui, o valor do seno de 60, o valor do meu ΔS' e também do meu coeficiente de atrito. Então eu mapeei todo mundo, tudo bem? Resumo da ópera, mv² sobre 2, que é a minha energia cinética quando eu acesso a rampa, desculpa, aquela pista circular, tá? Então mv² sobre 2 é igual, aí que você tem que tomar muito cuidado, tá? Presta atenção no seguinte, 10 vezes 20, 200, mantém essa raiz de 3 na multiplicação. Perfeito? Aí você olha para esse outro termo aqui, ó. Presta atenção, raiz de 3 embaixo, com raiz de 3 em cima, podemos fazer essa simplificação. O 2 que está dividindo, ó, subiu, multiplica com 20. 20 dividido para 4, né? Perdão, desculpa, gente. Esse camarada aqui, ó, vai multiplicar, vai dar 40, dividido para 4. Vai dar 10. 10 vezes 10, eu vou ter 100m. Menos 100m, cuidado. Aqui nessa outra parcela, 200 sobre 2 também vai me dar menos 100m. Menos 100m com menos 100m, menos 200m. Aí, ó, tanto para essa primeira parcela quanto para essas duas que você juntou, vai ficar em comum, aqui, ó, só um erro que eu cometi, vamos ter em comum o 200m, tá? Então eu vou pegar esse 200m e vou colocar em evidência, tudo bem? Aí vai ficar com essa estrutura. Então a energia cinética antes do cara aqui, ó, imediatamente antes do cara iniciar o movimento circular, vai estar prescrita aqui para você. Então vamos guardar esse valor, tá? E aí eu sei que você tem muita vontade de simplificar aquelas massas ali, cortar o M. Não pode fazer isso. Ou melhor, pode, mas é melhor você esperar. Por isso que um vídeo como esse é importante, é uma revisão, e você vai entender a sacada que eu estou tendo para não simplificar o valor da minha massa, tá? Agora, quando você vai fazer a realização desse looping, preste atenção, eu vou fazer esse movimento, e aí quando eu saio daqui para cá, a pista circular, ela é desprovida de atrito. Então eu posso muito bem fazer a conservação da energia mecânica desse sistema. Se antes você estava numa brincadeira mais complexa, num sistema dissipativo, agora você vai estar presente num sistema conservativo. Maravilha? Beleza? E aí o que eu vou fazer? Ó? A energia cinética lá do final, lá do alto. Então essa energia cinética é a energia mecânica aqui do alto, que é composta por uma energia cinética e uma energia potencial gravitacional, cuja altura que você está analisando é o diâmetro dessa circunferência, ou seja, 2R. Por isso que eu deixei ali um espacinho para nós preenchermos aqui agora, ó, que a minha altura vale 2R, perfeito? Então, mv' sobre 2, por quê, professor? Se você falou que aqui embaixo a velocidade era v, quando você sobe, você transforma essa sua energia cinética também em energia potencial gravitacional. Então eu não posso chegar com a mesma velocidade lá em cima, tudo bem? Por isso que a gente está chamando de V'. E aí vamos lá. Perceba que essa última informação, que é a energia mecânica inicial, o mv² sobre 2, você tinha aqui, ó, sublinhado logo acima junto comigo.
Então eu posso muito bem pegar essa informação aqui do alto e substituir na parte de baixo, quando nós estivermos olhando essa parte da circunferência, do looping, tá? Então quando você substituir, presta atenção, porque eu já vou perceber que essa parcela está dividindo por 2, tudo bem? Que eu tenho essa parcela e que eu vou ter o valor da substituição, que é esse cara aqui, ó. Mas eu já vou multiplicar todo mundo por 2. Quando eu multiplico todo mundo por 2, eu mato esse cara aqui de baixo. Essa galera vai ser multiplicada por 2. Olha para cá, ó, já fiz o produto. E essa substituição também vai ser multiplicada por 2. Ao invés de escrevermos 200, vamos partir para o 400. Perfeito assim? Podemos continuar? E aí, pessoal, você precisa dar uma estacionada aqui, tá? Porque você não sabe quanto que vale essa informação e aí você vai olhar para a força centrípeta. Professor, que isso? Meu cérebro está explodindo no primeiro exercício. Sim, eu entendo, porque nós estamos falando de muita coisa. É uma revisão completíssima, tá? Então, ó, faz aqui a análise da força centrípeta junto comigo. Pessoal, quando você chega lá no ponto mais alto, tecnicamente você marcaria para mim 2 forças, tá? Então você poderia estar marcando tanto a força peso quanto a força normal. Aí você vai entender a minha maldade aqui, ó, de colocar uma força normal com uma seta muito pequenininha comparada à seta da força peso. Por quê? Ele quer, aí eu vou até chamar de normal, pô, N duas linhas, né? Porque a gente já usou tanta normal aqui nesse exercício. Então, eu tenho essa normal. E aí, o que ele fala? A pergunta do exercício é qual seria o maior valor do raio para que eu consiga concluir essa curva. Para você ter o maior raio possível, gente, quando você chega lá no alto, quando você passa pela parte mais alta da pista, é como se esse veículo ele levemente perdesse o contato com a pista e voltasse imediatamente. Então, quando ele vai, aí quando chega aqui ele vai dar um... Caraca, quase que ele cai, tá? Mas nessa brincadeira de quase cair, ele consegue pegar o contato de volta com a pista. E aí, gente, eu vou dizer simplesmente que essa minha normal lá do ponto mais alto do looping, ela é bem próxima de 0. Por isso que eu fiz uma setinha muito pequena, tá? E aí, essa força centrípeta, que é igual a quem? A massa ao quadrado da velocidade lá do ponto mais alto, tudo sobre o raio. Isso igual a única força que sobrou aqui, ó, que é o peso, mg. Tudo bem? E aí, finalmente, eu vou pegar esse raio dividindo, ó, vou subi-lo multiplicando, e eu vou ter uma estrutura que eu tenho mv' ao quadrado sobre 2. Lembra onde essa equação apareceu para mim? Ela apareceu aqui em cima, ó, mv' ao quadrado mais 4mgr é igual a essa informação aqui. Aí tu, peraí. Então quer dizer que eu posso pegar essa informação e substituir aqui perfeitamente. Vem aqui para baixo. Olha só a minha substituição, tá? Então, mgr mais 4mgr. Isso você sabe que daria 5mgr. Mas, pô, 5mgr, o G não vale 10? 50mr. Então, 50mr é igual a justamente o que está do outro lado da equação. Tudo bem? Agora sim, quem eu posso simplificar? M com M. 400 de um lado e 50 do outro são múltiplos entre si. Corta aí corta o 0 e 40 sobre 5. Vai te dar 8. Então, pessoal, a minha melhor opção para falar sobre esse raio aí tá aqui, ó. Quer dizer que o raio máximo dessa minha trajetória para que o cara consiga fazer a volta completa vale 8. Abre parênteses, raiz de 3 menos 1, tá certo? Então a gente finaliza essa primeira questão aqui, que deu muito trabalho, mas eu tenho certeza que enriqueceu ainda mais o seu campo do conhecimento, tá? Então, a revisão só está começando, vamos para frente, tem muito mais questões aí pra gente. Bom, pessoal, vamos lá fazer a leitura de mais um enunciado agora, tratando-se de uma questão de quantidade de movimento, belíssima, para você entender um pouquinho do que a SpaceX tem curtido aí nos últimos tempos, que é uma colisão bidimensional, né? Então solta o enunciado aí, vamos lá. Uma bola de bilhar de raio Rzão tem velocidade de módulo v, enquanto se desloca em linha reta sobre uma mesa horizontal sem atrito. Em algum momento, esse objeto atinge uma segunda bola em repouso, com o mesmo raio e massa muito maior, cujo centro se localiza a uma distância Rzão da reta que descreve sua trajetória. A situação é representada na figura abaixo. Após o impacto, a esfera retorna para a esquerda,
em uma linha reta que faz 75 graus para baixo com relação à trajetória horizontal inicial. Suponha que a força que atua em cada esfera durante a colisão é perpendicular à superfície e pode ser considerada constante durante o curto intervalo de tempo em que age. A razão entre os módulos da velocidade final e da velocidade inicial da primeira esfera vale. Olha só, galera, eu já deixei aqui no quadro para vocês a esquematização que vai haver no início dessa colisão. Pode ser? Então, quando elas se encontram ali, quando elas se beijam para cada uma seguir o seu destino final, nós temos que perceber a seguinte dinâmica. Olha que interessante. Essas duas esferas aqui, ó, quando elas são unidas, percebe que entre os centros delas, né, a distância vai acabar sendo Rzinho mais Rzinho, tá? Ou seja, 2Rzinho. E se a gente parar para visualizar na ilustração que nos foi fornecida, essa base da esfera de cima, ela vai estar alinhada, aqui ó, bem alinhada com o centro da primeira esfera, tá? Então, quando eu desço essa reta aqui, que é perpendicular a essa trajetória, uma vez que esse pontilhado ele é tangente a essa figura de cima, né? Você forma aqui uma distância R. Olha para o seu triângulo retângulo. Se você quiser verificar esse seu ângulo aqui, ó, você vai perceber que esse camarada ele tem que medir 30 graus. Com isso, a velocidade que essa esfera aqui, ó, vai adquirir ao longo do movimento, né, tem que ser uma velocidade cujo ângulo forme com a mesma horizontal esse ângulo de 30 graus, tá? E como a questão já havia me dito, a outra esfera, quando ela bate, né, e vai voltar, ela volta para baixo, enfim, formando aqui, ó, um ângulo de, deixa eu ver aqui, 75 graus em relação à nossa horizontal, não é isso? Em relação à trajetória horizontal. Eu só fiz aqui uma métrica errada, né? Enfim, se são 75 graus em relação à nossa reta horizontal, isso aqui fica muito mais notável, né, do que estava antes. Então você vai sair mais ou menos com essa angulatura aqui, ó. Agora fica um pouquinho mais correto, né? Enfim, você dizer que esse vetor, que vai ser o VB', ou seja, a velocidade da velocidade da primeira partícula após a colisão, esse cara vai formar aqui, ó, com a nossa reta horizontal, segundo o enunciado, 75 graus, tá? E aí, olha que interessante. Nós vamos fazer para esse exercício a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, quantidade de movimento na física, pessoal, é uma grandeza vetorial, né? Então, toda a quantidade de movimento, ela é o produto entre a massa de um corpo e o vetor velocidade. Ou seja, quando você quer falar para mim sobre o módulo da quantidade de movimento, o módulo dela é o valor da massa vezes o módulo da velocidade. Então, salva essas duas informações. E aí, o que acontece de muito interessante nessa questão? A nossa primeira esfera, ela estava se movimentando para a direita. Ou seja, enquanto essa estava parada e essa vinha para a direita, a quantidade de movimento do sistema como um todo estava vetorialmente para a direita. Você consegue compreender essa informação? Quando você colide, quando você faz com que essas duas bolinhas batam uma na outra, você precisa sempre conservar a quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento antes precisa ser igual à quantidade de movimento depois desse sistema, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Pô, se o sistema estava em movimento para a direita, depois de tudo a galera precisa manter esse movimento nessa mesma direção, tá? Nesse mesmo sentido. Então, você não vai permitir com que tenhamos movimentos verticais dessas duas bolinhas. Consegue entender essa situação? Se nós não teremos esses movimentos na vertical, é porque as quantidades de movimento, ó, elas se anularão. Elas têm mesmo módulo. Então você percebe que esse meu vetor aqui, pessoal, ele pode ser decomposto tanto para cá quanto para lá. Então nós teríamos aqui, só para vocês entenderem, nós teríamos esse vetor
tá? Que eu posso chamar de V' x. E nós temos também esse outro vetor aqui, que é o nosso vetor V' y, tá? Além do mais, esse carinha aqui, ó, ele também me permite que eu tenha um V' x e que eu tenha um VBY'. Então, as quantidades de movimento no eixo Y vão ser anuladas, tá? Ou seja, como que você escreve quantidade de movimento mesmo? Eu faço o produto da massa com a velocidade. Então, ó, olha para essa partícula aqui. A quantidade de movimento com essa velocidade precisa ser igual à quantidade de movimento com essa velocidade. Para você fazer essas respectivas quantidades de movimento, olha só, esse camarada, essa projeção, está separada do ângulo de 75. Se está separada, o que você vai usar? Seno, tá? Então você faz a massa, mzinho, a velocidade, vezes o seno de 75. Isso é igual, olha para outra partícula e perceba a mesma coisa, ó. Está separado do ângulo de 30 graus, essa componente aqui. Então você faz a massa, você faz a velocidade e o seno do ângulo que você analisou que estava separado, tudo bem? E aí, como que vai ficar a nossa informação? Nós vamos ficar com o seguinte, ó. O seno de 60 graus, o seno de 75 graus, desculpa, ele é raiz de 6 mais raiz de 2, tudo sobre 4. Então aí você precisava manjar um pouquinho da trigonometria. Cara, ele me deu branco na hora da questão, o que eu faço para descobrir esse seno? Você pode fazer aqui o arco duplo, ó. Seno de quais são os notáveis que quando somados podem dar o 75. Ângulo de 45, ângulo de 30. Aí aquela brincadeira, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aí você pode fazer seno de 45 vezes o seno de 30 mais o cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. É só partir para isso daqui, tá? Aí você consegue determinar com tranquilidade o valor que eu já deixei predisposto para você ali no quadro, tá? E aí, quando eu continuo aqui à direita da equação, o seno de 30 está aqui, 1 sobre 2. Tudo bem? Beleza? Cara, eu não vou nem te falar o que está aqui no laranja. Espera um pouquinho, vamos lá para cima. Vamos lá para cima porque aqui eu estou fazendo a conservação da quantidade... eu estou fazendo a ideia da quantidade de movimento no eixo X, tá? E aí no eixo X, lembra do que eu te falei no começo da questão. Essa partícula vinha para a direita, então a quantidade de movimento tem que estar para a direita após a colisão. Então esse carinha estava para a direita, completamente na horizontal, não precisa de seno e cosseno. Usa a massa vezes a velocidade, tá? Que vai ser igual. Pega essa velocidade e decompõe ela na horizontal. Aí você vai ficar com uma quantidade de movimento, ó, para a direita. Quantidade de movimento é essa, medida por mzão, VBX, que agora é a componente que está colada com o ângulo de 30. VB', cosseno de 30 graus. Menos, por que menos, professor? Porque agora a minha seta da velocidade do corpo A está para a esquerda. Então é a massa dele, é a velocidade V'(x), que é o V' com o cosseno de 75 graus. Tudo bem? E aí que tá. Olha a pergunta do exercício. Ele quer saber a razão, né, entre os módulos da velocidade final e da velocidade inicial da primeira esfera. Então ele quer saber a razão da velocidade final, ele quer o V', o módulo desse cara, dividido pelo aquele V que estava no começo lá na figura, né? Então, quando eu olho para essa equação, eu tenho alguém que me atrapalha. E esse alguém que me atrapalha está aqui, ó. É o VB'. Então a questão que é uma relação do V, que eu chamei até de V0, tá? Que é a velocidade inicial do sistema, e o V'. Então tem que tirar esse cara daqui e eu tiro olhando para essa equação. Eu vou pegar esse camarada aqui, ó, e vou isolar, tá? Para eu isolar esse cara, primeiro, já rola uma simplificaçãozinha aqui, ó, entre o meio, esse 2 aqui de baixo, e entre o 4 lá de baixo também, tá? Vai sobrar aqui, ó, 2. E aí o mzão, que estava multiplicando, vai passar dividindo. Então o meu VB' isolado é a razão das massas, tá aqui, vezes todo mundo que estava, exceto o 4, porque você fez uma simplificação. Então esse valor, você já pode tacar aqui, ó. Então você vai ter mzinho sobre mzão, vezes V', vezes quem? Vezes quem? Raiz de 6, mais a raiz quadrada de 2, tudo isso dividido para
2, perfeito? E aí, gente, olha que bacana. Você tem o Mzão na parte de baixo, você tem o Mzão na parte de cima. Simplifiquei, tá? E aí, o que vai acontecer? 2 vezes 2, 4. Essa raiz de 3 que está aqui para você, ó, ela vai operar para dentro do nosso parênteses, tá? Então ela vai para dentro dessa galera aqui, ó. Até porque não tem parênteses, né? Então o que vai acontecer? Raiz de 3 vezes a raiz de 6, isso aqui vai dar pra gente uma raiz quadrada de 18, tudo bem? Mais uma raiz quadrada de 3 vezes uma raiz quadrada de 2 é uma raiz quadrada de 6, tudo bem? Todo mundo sobre 4. Aí o que a gente vai perceber? Entre essa e essa parcela, você pode muito bem colocar o V' em evidência, tá? Então, eu já puxei o V' em evidência aqui embaixo. E na parte de cima, a gente vai estar dividindo todas as parcelas pela massa Mzinho. Então, sai esse cara, sai esse cara, sai esse cara aqui também. Ou seja, a velocidade inicial, tá aqui na parte de baixo, é igual. Coloquei o V' em evidência, tudo bem? E aí, quem é a raiz quadrada de 18? Até onde eu me lembre é 3 raiz de 2, tá? Então, 3 raiz de 2, raiz de 18, mais a raiz de 6, tá aqui, ó. E cuidado, menos raiz de 6, menos com menos raiz de 2, mais raiz de 2. E aí, quem vai sumir aqui dentro do nosso parênteses? Vai sumir o raiz de 6 com menos raiz de 6, tá? 3 raiz de 2 mais raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Sobre 4, sobra somente a nossa raiz quadrada de 2. Olha que bonitinho, né? E aí, pessoal, ele quer a razão do V' pelo V. Então, V' por V, preste atenção, tem que pegar esse cara e passar para o outro lado da equação. Vai dividindo, né? E aí você percebe uma possibilidade de racionalização. Então, quando você racionaliza isso aqui, né, é só multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. É o que você vai obter, raiz quadrada de 2 sobre 2, tá certo? E aqui nós encerramos essa questão e já aguardamos ansiosamente pelo próximo exercício. Vamos nessa. Vamos lá, senhores e senhoritas, para essa brincadeirinha aí, né? Trabalhar um pouco mais com estática, também tangenciando a ideia de hidrostática, questão maravilhosa com todos os padrões da SpaceX, tá? Olha só o enunciado aqui comigo. Uma esfera maciça de massa específica ρ e volume Vzão está imersa entre dois líquidos, cujas massas específicas são ρ1 e ρ2, respectivamente, estando suspensa por uma corda e uma mola de constante elástica K, conforme mostra a figura. No equilíbrio, 70% do volume da esfera está no líquido 1 e 30% no líquido 2, sendo G a aceleração da gravidade, determine a força de tração na corda. Então, pessoal, vai acabar sendo pra gente uma questão bastante literal, né? Enfim, ou seja, carregando muitas letras, conforme a gente está vendo aqui no enunciado. Vem aqui comigo, porque eu já consegui colocar o nosso desenho, né, aqui no quadro, ó, a nossa ilustração já está presente aqui. O único detalhe interessante para você é que existe uma mola, né? Então, só vou fazer aqui, ó, uma simbologia de uma molinha nessa região aqui da minha ilustração. Feito isso, vamos lá. Eu vou esquecer um pouco do desenho aqui para cima e vou focar nessa região. Eu vou focar na esfera que está imersa, preste atenção, em dois líquidos diferentes. Carelli, o que isso implica pra gente? Se você está posicionado em dois fluidos, gente, quer dizer que você vai estar submetido a duas forças de empuxo, tudo bem? Então eu vou marcar as forças atuantes na minha esfera, ali no meu corpo. Olha só, a minha esfera, ela acaba sendo puxada, né? Primeiramente pelo meu fio. Então você tem uma força de tração, correto? Olha aqui, ó, vamos posicionar uma força de tração desse fio. Chamar aqui, ó, de T. Maravilha? Além dessa atração, você vai ter também, ó, o empuxo da primeira região, desse primeiro líquido aqui, né? Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. É 1. Você também vai ter, para essa ilustração, um empuxo lá do líquido verde, que eu vou chamar de E2, tudo bem?
E, por fim, você tem uma força de atração gravitacional, né, que é o peso dessa esferinha aí, puxando ela lá para o centro da Terra. Tudo bem? Então, mapeamos todas as forças e, após fazermos esse detalhamento, eu preciso chegar aqui, ó, na análise do equilíbrio do corpo, do equilíbrio do meu ponto material, cuja situação de equilíbrio é classificada especialmente, né, pela ideia da força resultante ser nula. Como que você vai fazer isso aqui num exercício? Você vai dizer que todas as forças que estejam para cima sejam em módulo iguais a todas as forças que estejam para baixo. Assim como, se for o caso da questão, todas as forças que estiverem para um lado, seja esquerdo ou direito, tem que ser as forças em módulo que estão para o lado de sentido contrário, ou seja, forças para a direita igual a forças para a esquerda, tá? E aí eu já vou mirar aqui a seguinte situação: o módulo da tração que está para cima, mais o módulo do empuxo E1 que também está para cima, mais o módulo do empuxo E2 que vai estar para cima também, é igual à única força ali que ficou verticalmente para baixo, que é a força peso. Tá? E aí, como que eu abro uma força de empuxo? Eu falo aqui, ó, cuidado, esse símbolo é de massa específica. Aí eu só volto aqui em cima com vocês rapidinho, tá? Quando a gente fala na física do conceito de densidade, representado pela letra D minúsculo, né? Densidade é a razão da massa do objeto pelo seu volume. Até então, acho que você está junto comigo. Mas para objetos, para corpos de uma certa forma que sejam considerados homogêneos, a densidade é a sua própria massa específica. Olha que legal. Então, você pode, na hora de falar do empuxo, você aprende empuxo como densidade do fluido, a aceleração da gravidade e o volume que está imerso naquele fluido. Mas se eu estou falando de densidade para um fluido, que é um corpo homogêneo, eu posso substituir pela sua respectiva massa específica, que é essa letrinha grega aqui, que a gente atribui como ρ. Tudo bem? E aí como que vai ficar? ρ1 é massa específica do primeiro líquido, G, módulo da gravidade, V1, que é o volume que você está aqui, ó, no primeiro líquido, tá? Na primeira região. Mais o empuxo E2, mesma linha de raciocínio. Olha só, ρ2, troquei a densidade pela massa específica, é a mesma coisa para corpos homogêneos. G, aceleração da gravidade, né, o módulo dela, e V é o volume que está aqui, ó, no líquido 2, tudo bem? Isso igual ao peso, você sabe muito bem que o peso é a massa vezes a gravidade. Ok? Beleza até então? Vamos pular para a linha de baixo. E o que você vai fazer aqui comigo? Quantos por cento do seu objeto estavam no líquido 1? Ele falou lá no enunciado que eu tinha 70%. E 70%, né, você provavelmente vai concordar comigo, que é 0,7. Então eu tenho um volume imerso no líquido 1, que é 0,7 do volume total. E eu tenho um volume imerso no líquido 2, que vai acabar sendo 30% do volume total, ou seja, 0,3, mesma linha de raciocínio. No lugar da massa do objeto, aí eu olho lá para cima de novo, ó. Lembra que densidade é igual a essa razão? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai isolar essa letra M de massa, tudo bem? Quando você isolar a massa do objeto, é porque você vai estar multiplicando a densidade pelo volume. Então, massa nada mais é, para um corpo homogêneo, que a massa específica vezes o volume. Então, aqui, ó, fiz a minha substituição. Massa específica da esfera, agora eu não posso mais falar nem ρ1, nem ρ2, eu estou falando do objeto, vezes o volume total, vezes a gravidade. Carelinho, o que você fez aqui agora? Gente, eu isolei o meu T de tração. Eu isolei o módulo da força de tração dentro dessa equação. E o que eu fiz? O que eu percebi? Quando eu jogo esses termos para o outro lado da equação, eles vão chegar com um sinal trocado. Beleza. E aí, todo mundo que estiver à direita vai ter em comum a letra G, a letra V. Perceba. Letra G, letra V. Letra G, letra V. E aí, eu vou estar colocando esses fatores em evidência. Vai sobrar quem? Dentro do parênteses aqui, ó, ρ, que é a densidade do corpo, menos 0,7 aqui. Eu já até escrevi errado, né? É, professor, eu já tinha percebido isso antes de você. Muito bem, muito bem. Então, ó, só um detalhe aqui importante. Quando você passou para o outro lado da equação, como que nós vamos ficar?
vamos ficar com 0,7 ρ1, não posso esquecer, né, desses dois fatores aqui, ó, 0,7 vezes ρ1, menos, quem vai chegar lá, subtraindo também, o 0,3 ρ2, 0,3 ρ2. Caraca, professor, quase que a gente perdeu essa questão, né? Não íamos perder, pô. Estamos com a atenção redobrada, fazendo aqui, ó, a melhor revisão do Brasil. Então, gente, segue aqui o baile. Achei a minha força de tração. Aí eu vou fazer agora o ponto de união das cordas. Esse é o bizu, essa é a dica que eu sempre passo para os meus alunos na hora de resolverem um problema como esse, na hora de resolver um problema de estática, tá? Carelli, o que é o ponto de união das cordas? Vamos lá, eu tenho uma corda, eu tenho outra corda aqui. Então eu vou olhar exatamente para esse ponto aqui e vou analisar as forças que atuam ali. Pô, Carelli, mentira. Sério? É sério, jovem. Ó, vem aqui comigo. Se você observar bem, eu tenho o seguinte, vê se você vai concordar comigo. Eu tenho esse fio esticado aqui, ó. Esse fio esticado, já vamos posicionar aqui. Nós teríamos uma força de tração T'. Então, eu vou ter uma força de tração T'. Ah, professor, por que tu não chamou de T? Porque T é a tração que vai estar nesse fio aqui, ó. Beleza? Eu tenho esse fio aqui, já que é uma mola, né? Eu tenho uma força elástica, que eu vou chamar carinhosamente de fel. Força elástica, eu vou chamá-la de fel. Então, vamos lá. Vamos desenhar essas forças. Ó, são duas forças que atuam aqui no meu sistema, né? E essas forças, elas são perpendiculares entre si. Então, qual é a primeira, Carelinho? T'. A gente acabou de mapear lá na minha ilustração. Eu tenho mais uma força aqui, ó, que é a força elástica. Olha aqui a força elástica. A minha fel. E por fim, né, nós vamos ter verticalmente para baixo o fio que está esticado com a tração T. O fio que está esticado com a tração T. Ah, o que você vai perceber aqui? O que você pode fazer na verdade? Você pode muito bem imaginar um plano cartesiano. Um eixo Y e um eixo X. Um eixo Y e um eixo X. Quando você projeta esses dois eixos aqui na tua ilustração, né, você vai olhar e observar qual é a força que está alinhada com um dos dois eixos, né? Você tem essa força de tração que está exclusivamente na vertical, mas você tem duas forças que estão inclinadas, né? Então você faria aqui, ó, no melhor dos caminhos, uma decomposição. Você teria uma projeção da força T' no eixo X, você vai chamar de T'X, e você vai ter um T' na vertical. T' na vertical, vamos chamar de quê? Vamos chamar de T'Y. Olha que bonitinho. E aqui, ó, você também tem a força elástica. Você tem a força elástica que vai vir para o eixo Y, fel Y, e você vai ter aqui, ó, também uma força elástica no eixo X, que você vai chamar de fel X. Agora, pessoal, vocês podem muito bem aplicar isso aqui, ó, a situação de equilíbrio de um corpo, para essa ilustração. Porque você já se ligou quem está para cima e você já se ligou quem está para baixo. Você já percebeu quem está para a direita e quem está para a esquerda. Então, o que você vai fazer? O que está para a nossa aqui à esquerda, que eu vou chamar de T'X. Então, T'X é igual a quem está para a direita, que nós vamos chamar de fel X. Aqui, desculpa, eu coloquei fel Y, mas é o nosso fel X. Maravilha? Belezura? E aí, gente, o que eu vou fazer aqui com vocês? Ó, eu preciso saber reescrever esses caras em função do seno e do cosseno de alguém.
tá? E aí, lá na minha ilustração, eu sabia que esse ângulo era de 60, que esse ângulo é reto e que, consequentemente, esse anglinho aqui, ó, ele vai medir 30 graus. Maravilha? Aí quando você vem para a figura, cadê o ângulo de 30? O ângulo de 30 está aqui e o ângulo de 60, ele está aqui, ó. 60 graus. Tudo bem? Então, T'x é a tração T' vezes o cosseno do ângulo de 60. Então aqui fica T' vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Isso aqui é K vezes X, que é a minha deformação, multiplicada pelo cosseno de quem? Multiplicado pelo cosseno de 30 graus. Maravilha, maravilha? Tá tranquilo até então? E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou deixar essa equação da forma que se encontra. Se você quiser, você pode até substituir aqui as informações, ó, T' vezes 1 sobre 2, que é o cosseno de 60, é igual a Kx vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, e, consequentemente, o módulo de T', pessoal, vai ser Kx vezes a raiz quadrada de 3. Pô, professor, o que ele pede nessa questão aí, o que ele quer saber da gente, é justamente a nossa tração T'. Então, se ele quer saber a tração T', o que eu vou fazer nesse exercício aqui? Poxa, eu tenho que descobrir o módulo de Kx. Para eu descobrir o módulo de Kx, agora a gente vai olhar o movimento, o eixo, aqui, ó, vertical. Então, no eixo vertical, eu tenho T' y mais a fel no eixo y, mais a fel no eixo y, isso é igual à tração que está verticalmente para baixo, tá certo? Quem vai ser esse cara? Se o T'x dependeu do cosseno, esse camarada vai depender do seno de 60 graus. Mas esse carinha, se o felx dependeu do cosseno de 30, aqui você vai ter um Kx vezes o seno de 30 graus. Tudo isso igual ao módulo da tração, que inclusive eu já sei quanto mede. Está aqui embaixo. Já sei quanto vale. Então, gente, vamos lá. Aqui é o T', perdão. T' vezes seno de 60 é T' vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Mais o Kx vezes o seno de 30. Gente, se T' é igual a Kx raiz de 3, você pode isolar esse cara fazendo T' sobre raiz de 3. Vamos escrever aqui embaixo? Ó, T' sobre a raiz quadrada de 3 vezes o seno de 30, que é tranquilão, ó, é 1 sobre 2. Isso aqui é igual ao módulo da tração T. Eu ainda não vou substituir. Beleza? Ó, raiz de 3 embaixo, você pode fazer uma racionalização. Vamos ficar com o seguinte. Vamos ficar com T' raiz de 3 sobre 2, mais T' raiz quadrada de 3, isso aqui tudo sobre 3 vezes 2, vai dar 6. Isso é igual ao módulo da tração T. O MMC entre 2 e 6 é o próprio 6. Então, você vai calcular esse MMC, vai ficar 3 aqui, 1 aqui. Maravilha? Tranquilo? E aí, ó, multiplica, soma a parte de cima e divide todo mundo pelo MMC. Então, vamos ter o seguinte, 3, T' raiz de 3, mais T' raiz de 3, tudo sobre 6, é igual à intensidade da minha força de tração, tá? E aí, olha só, quando você une os termos de cima e passa o 6 multiplicando, você vai ter 4 raiz quadrada do T' igual a 6 vezes a tração. Melhorando isso aqui, são números pares, você consegue simplificar. Então, T' é igual a 3 meios, a raiz de 3 passou dividindo, e aqui você multiplica pelo módulo da tração. Beleza até então? E aí, o que eu vou fazer?
Vou dar uma apagadinha aqui, só para a gente ganhar um espaço, tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha só, já que a raiz quadrada está na parte de baixo, eu vou justamente fazer uma racionalização aqui. Só que quando você fizer uma racionalização, vai sobrar 3 embaixo. 3 em cima com 3 embaixo. Então, a nossa tração T', ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 multiplicado, né, pela nossa intensidade T. E aí, galera, a nossa intensidade T' é raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes quem? Lembra da intensidade da tração que a gente havia calculado aqui antes, ó. GV multiplicado por ρ menos 0,7 ρ1 menos 0,3 ρ2. Aqui eu fecho a minha análise e consigo responder para vocês a intensidade da tração T' que atua no cabo que está aqui, ó, nessa inclinação, tá certo? Então, baseado em todo o problema, a gente consegue descobrir essa intensidade de tração. Questão, ó, riquíssima, porque acaba trabalhando com muitos fatores interessantes para você na hora do concurso da SpaceX. Mas é isso, não acabou. Vamos para o próximo vídeo, vamos para a próxima questão? Se liga aí.